Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Tereza Caso. Eu sou a Marielle. Hoje nós estamos aqui na Rua Severa, de frente à capela da Nossa Senhora do Carmo, para fazer uma visita às Irmãs Missionárias de São Pedro Claver. É uma comunidade que existe aqui no bairro desde a década de 80, que é inspirada pelo carisma, pela espiritualidade de Santa Maria Teresa Ledóchowska. A irmã Oliva esteve presente no nosso podcast número 7, falou um pouquinho sobre seu carisma, seu dia a dia, sua rotina, mas hoje estamos aqui para conhecer pessoalmente na casa delas, tivemos esse privilégio. Isso. E vamos levar vocês também, venham com a gente. Bora, pessoal! Bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 11º e último podcast do ano de 2025. Este podcast é super especial, não é, Mari? Com certeza. Hoje nós estamos aqui na casa das irmãs, né, na capela da Nossa Senhora do Carmo, as irmãs missionárias. Então, hoje nós estamos aqui, queremos conhecer as nossas queridas irmãs. Começando primeiro a se apresentar. Eu sou a Tereza. Eu sou a Marielle. E hoje estamos aqui porque nós queremos nos conhecer. Então, sejam bem-vindas e podem se apresentar. Meu nome é Irmã Sônia, sou natural do estado do Espírito Santo e resido aqui nessa comunidade e faço parte da congregação das Irmãs Missionárias São Pedro Claver. Eu sou Oliva Gaito Xixire, natural de Uganda, África Oriental. São 19 anos que estou aqui no Brasil, faço parte da Irmãs Missionárias São Pedro Claver, agora 48 anos de profissão. Eu sou irmã Cília, portuguesa, nascida nas Ilhas dos Açores. Já estou no Brasil há alguns anos, mas ultimamente há 5 anos. E assim faço parte das Irmãs Missionárias de São Pedro Claver. Eu sou a Claudiane, natural de Siqueira Campos, interior do Paraná, aqui no Brasil. Fiz minha profissão religiosa no dia 19 de outubro e é isso. Seja bem-vinda, irmã Claudiane. Para nós darmos sequência ao nosso episódio, nós queremos que vocês falem mais um pouco sobre a vida missionária de vocês. Como esse chamado chegou até as nossas vidas e o que vocês têm para passar para nós? Pela história das irmãs, primeiras irmãs que chegaram aqui na Vila Maria, foi no ano de 1984, vieram da Argentina, né, de Buenos Aires, vieram para abrir essa comunidade aqui no Brasil, né? Mas diretamente aqui a São Paulo, quando elas chegaram, e de 84 já foi a presença delas aqui. Foram do bispo, ele aceitou as irmãs aqui na região, e seguramente penso que foi o padre Augusto que acolheu as irmãs aqui na paróquia Nossa Senhora da Candelária. Mas antes de fundar essa comunidade, elas tiveram um ano e alguns meses hospedadas na casa de uma senhora, né, que tornou assim uma grande colaboradora e também a ajuda missionária, aqui mesmo na Vila Maria, que se chamava a Dona Antonieta Rosito de Carvalho, se não erro. E as irmãs ficaram hospedadas um período de tempo lá, enquanto construía a casa aqui, né, a capela, a casa das irmãs. E depois, em 86, se deu a inauguração. Aí, quando se deu a inauguração, aí já começou com a celebração das missas, aí vieram a catequese, depois celebrações de jubileu, assim, várias, diria assim, um sacramento em geral, né?
E daí foi crescendo. Hoje a comunidade, a presença das irmãs aqui vai alcançar 41 anos, aqui na Vila Maria. E estamos aí, na caminhada. Obrigada, irmã Sônia, muito obrigada por compartilhar conosco e com todos os nossos telespectadores. Irmã Silvia, eu quero muito que a senhora fale para nós como que vocês fortalecem a fé de vocês, como irmãs. Bem, antes de mais, temos um chamado especial no Instituto. Nós praticamente somos portadoras de um carisma da fundadora Beata Maria Teresa Ledowska. Como é que nós vivemos, ou melhor, como nós compreendemos esse carisma? Antes de mais, já trazemos na nossa medalha um logo que diz o seguinte: Divinorum divinissimum cooperare in salutem animarum. Ou seja, está lá escrito: a coisa mais sublime para dar glória a Deus é cooperar com Ele na salvação das almas. E como nós podemos cooperar na salvação das almas se nós praticamente não temos o conhecimento deste Deus que é amor? Portanto, toda a nossa vida, todo o nosso apostolado nos leva próprio a enraizar mais e mais o reino de Deus, de onde estamos, de onde trabalhamos, o que fizemos, para que Ele seja amado e glorificado por todos os homens. Portanto, nas nossas primeiras regras era muito importante uma frase: nós, irmãs missionárias, devemos em alguma maneira levar os homens ao conhecimento de Deus. Isso é o nosso carisma, a animação missionária que passa sobre essa herança que a Beata Maria Teresa nos mandou. E por isso é uma realidade aquilo que a irmã Sônia disse. Se começou aqui, nesta comunidade, humildemente se foi colocando as bases, se foi trabalhando com o povo, se começou a escolher os primeiros sacramentos. E que maravilhoso! Foi nesta comunidade que, depois de um trabalho humilde mas constante, Deus deu a graça a 3 jovens de seguir o sacerdócio. Portanto, temos o Padre Marcelo, nosso pároco, temos o Frei Guilherme e temos o Padre Fábio de Lima. Foram jovens que frequentaram essa igreja e graças, lá está, ao testemunho das nossas irmãs, à oração, ao trabalho, se foi enraizando pouco a pouco na Vila Maria a ideia da missão, conscientização no coração dos nossos irmãos fiéis que nos vêm a visitar. Muito obrigada, irmã. Irmã Lina, complementando aqui, só para a gente apresentar para os nossos telespectadores, quem foi a Beata Maria Teresa Ledowska? Quem foi, qual foi o trabalho dela, no que ela inspira a comunidade, qual o foco principal? Maria Teresa nasceu no ano 1863, no dia 29 de abril, na Áustria. Mas, em verdade, o pai dela era polonesa e a mãe era suíça. O pai dela se chamava Antônio Ledowski e a mãe se chamava Josefina Charles-Zisas. E ela, na sua infância, viveu num ambiente religioso. Os pais eram bem religiosos. E crescendo, como adolescente e jovem,
foi inspirado muito também pelo pai. E eu lembro na sua vida que algumas vezes, quando ela entrava no ofício do seu pai, encontrava o pai de joelhos diante da Nossa Senhora rezando. E isto marcou a vida dela também. Tanto que ela, toda a sua vida, era uma mulher de oração. Maria Teresa, quando ela chegou à juventude, foi trabalhar como dama de corte como se chama agora, Toscana, a duquesa, a duquesa de Toscana, mas na Áustria. E então, vamos imaginar que ela viveu lá, era uma vida bonita, luxuosa, de tantas atividades, só que ela nunca esqueceu a oração. E quando podia, participava da missa. E quando chegou o momento que se encontrou com uma situação um pouco mais diferente, aí que mudou a sua vida. Porque lá na corte encontrou duas irmãs franciscanas que trabalhavam na África e contaram sua história. Ela ficou pensando nesta história das irmãs, que as duas trabalhavam no mesmo lugar onde ela estava, como dama de corte. Saíram, foram franciscanas e se fizeram missionárias. Agora, ela também começou a pensar, mas mesmo assim o pensamento de ser religiosa não entrou. Mas quando o Cardinal Lavigéry, que era um grande missionário na África, veio falando sobre a escravidão que naquela época estava espalhada em quase todo o mundo, posso dizer, e ele falou que mesmo sem ir às missões, você pode fazer alguma coisa. E no seu falar, ele falou: mulheres, por favor, não deixa os seus pais, os seus irmãos, e que não continuar este tipo de vida para o povo que sofre. Fazem alguma coisa para converter. E ela falou: eu vou pensar. Mas no imediato não saiu da corte, ficou. Só que um dia a amiga dela deu um panfleto que depois se inspirou ela a usar isso à imprensa, um panfleto que falava sobre a escravidão, sobre como se podia ajudar, inspirado pelas palavras da Lavigéry. E ela decidiu: está na hora, vou sair. Deixou tudo, não levou nada, deixou tudo e foi dedicar a sua vida às missões. E hoje, as irmãs missionárias de São Pedro Claver, continuando a missão que Maria Teresa começou, porque ela falou: eu vou dedicar a minha vida para ajudar os missionários que estão evangelizando naquela época a África, para que aquele povo também possa abrir-se ao amor de Jesus Cristo, ao amor de Deus. Então, quando ela decidiu sair, eu acho que Deus estava trabalhando nela e inspirou ela aquele carisma da animação missionária, para dizer: eu não vou pertencer a qualquer congregação, mas eu vou trabalhar pelas missões. Eu vou ajudar outras pessoas também, que mesmo sem sair das suas casas, vão ser missionários. É isto, a animação missionária, que até hoje as irmãs continuam. Nós não temos uma missão particular, como professor, médico, tudo. Não temos paróquia nossa,
mas estamos ali para ajudar nosso povo a assumir a missionariedade da igreja. Muito obrigada, irmã. Você era muito inspiradora, né? A Beata buscou atender o povo mais necessitado, né? Fazer justiça, levar o Senhor Jesus aquilo que tanto sofria. E estamos aqui até hoje. Muito obrigada. Realmente é uma história muito emocionante. Não sei vocês, mas nós aqui estamos super emocionantes. Muito obrigada por essa explicação. A gente já ouviu um pouco da história, de como surgiu, isso tudo. Agora a gente quer ouvir a irmã, que ela era noviça, hoje ela é irmã. Parabéns. A gente quer ouvir um pouco a irmã também, sobre São Pedro Claver. Fala-nos um pouco sobre ele, eu acredito que muita gente também quer ouvir, quer saber, quer conhecer. Bom, São Pedro Claver leva o nome da nossa congregação, na verdade. A nossa congregação leva o nome de São Pedro Claver. Colocar as coisas no seu lugar, sim. São Pedro Claver, ele foi o sacerdote na história da nossa igreja que mais batizou. Então, ele batizou mais de 300 mil escravos na época dele. Ele teve um amigo muito importante na vocação, no início da vocação dele, que foi Santo Afonso Rodrigues, era um porteiro. Então, quando ele chega para estudar no colégio de Montsion, que era na Espanha, quando ele chega lá, ele logo se encontra com esse porteiro, que já, inclusive, era santo, né? Já tinha fama de santidade. E aí, através da relação entre eles, né, as conversas, ele se torna meio que o diretor espiritual de São Pedro Claver. E chega um dia a mensagem de que precisavam ser missionários aqui na América. Então, Santo Afonso diz para ele: Pedro, e tu, querido filho? O que vai fazer? Não vai? Vai também, né? Aí ele acende aquela chama nele de esse desejo de doar a sua vida toda pelas missões, né? Os jesuítas, ele é um santo jesuíta. Então aí ele faz toda a sua formação, tem um pouco de dificuldade porque a diferença do clima é grande, mas ele, depois da formação dele, lá ele se encontra com um novo padre, Afonso, só que de Sandoval. E aí esse padre tinha o apostolado de ir até os navios negreiros que chegavam da África, entravam nos porões com pinga, com frutas, com alimentos e remédios. Então ele ia até esses porões e lá o cheiro era putrefento. Era uma coisa terrível, porque já existiam negros que tinham vindo que já estavam mortos, em estado de decomposição dentro do navio. Então, para conseguir entrar lá era muito difícil. Mas como ele tinha esse apostolado, ele ia até lá. E as pessoas que chegavam nesse estado de escravidão, eles ficavam assustados, como bichos mesmo, arrediam. Quando a gente vê um bicho assustado, né? Então, no livro, ele conta que, da biografia dele, conta que eles ficavam arredios e ficavam ali porque tinham medo, não sabiam, achavam que o padre também ia bater neles. Todo homem branco batia neles, no caso, né? E aí ele ia conquistando com muito afeto, com muito carinho, ia tratando suas feridas, e aí eles começavam a se abrir. Então o padre, depois ele conseguiu alguns escravos, né, que naquela época ainda existiam, nos conventos tinham os escravos, então os padres tinham escravos. Por quê? Eles compravam para poder ajudar aquelas pessoas também, inclusive. Porque aí aquelas pessoas já tinham uma vida melhor do que aqueles outros que estavam trabalhando, os canaviais, etc. E esses, alguns tinham um pouco de instrução. Então, eles serviam de intérpretes para os padres. Então, eles ajudavam os padres na evangelização. E depois, no decorrer da história, São Pedro Claver, ele tem vários outros intérpretes. Agora, eu não me lembro ao certo se eram em torno de 10 que ele tinha, né? É muita coisa na minha cabeça, não dá conta. Mas ele tinha vários intérpretes, então, cada tribo que vinha, né, no navio negreiro, ele levava um intérprete diferente para ajudar ele lá naquele apostolado. E aí, tem um episódio interessante que não posso deixar de falar. Naquela época, eles eram muito mal vistos, os padres que tinham esse apostolado, porque, infelizmente,
os negros eram considerados como não tendo almas. A gente até, inclusive, nos livros de história, acaba lendo isso aqui no Brasil, quando a gente vai estudar, as crianças já aprendem isso, e teve uma época que era isso a teologia. E, então, eles não concordavam com aquele trabalho que os padres faziam. Vieram 2 superiores maiores para barrar aquele trabalho, porque estavam gerando conflito, porque estavam começando a atrapalhar o funcionamento ali, né? Porque também as pessoas do poder estavam começando a achar ruim aquilo, estavam incomodando os traficantes que vinham trazer. E aí esses 2 padres vão para falar, não vem mais, não é para fazer mais isso. Então o padre Sandoval diz para o padre que veio, né? Falou assim, viu, a gente vai parar, a gente não vai mais fazer isso, mas deixa a gente ir uma única vez só. Aí vocês vêm com a gente só para ver como que é o trabalho e depois a gente para. Quando eles vão junto e abrem-se as portas do navio, lá do porão, quando eles vão descer, os 2 padres não conseguem nem entrar, porque o cheiro era tão forte que eles ficaram para fora. Aí depois que os padres São Pedro Claver e Sandoval saem de dentro do navio, os 2 padres dizem para eles, olha, o trabalho que vocês fazem realmente é uma obra de Deus, então pode continuar. Então eles continuam, e aí depois esse padre Sandoval, ele sai desse apostolado, né, e aí a gente não tem muita história dele, não tem muitos livros, nem nada explicando, mas eu sei que ele sai de cena e fica só São Pedro Claver. E aí São Pedro Claver continua com esse trabalho, e com todos os navios negreiros que chegavam, ele ia. E continuou esse trabalho e assim foi indo, até que ele não fazia só isso. Ele retirava as pessoas de lá e depois ele catequizava essas pessoas, dava o batismo e ele dava uma pequena medalhinha. Então eles sabiam que eles eram filhos de Deus e aquela medalha para eles era uma coisa valiosíssima. E aí ficavam tão contentes que quando perdia a medalha eles ficavam desesperados. Faz o padre, precisou da medalhinha. Porque era o sinal da fé cristã para eles, né? Era assim uma catequização através de imagens. São Pedro Claver usava muitas imagens para catequizar. E ele ia até os hospitais, né? Ele tinha um hospital de leprosos, ele ia até esses hospitais de leprosos, ele ficava horas e horas no confessionário. Eu falo assim, o dia dele acho que tinha 48 horas, porque ele fazia tanta coisa, eu não consigo fazer metade do que ele fazia. E ele, na sua profissão, até esqueci de falar que é muito importante, ele se autodeclarou como escravo dos escravos. Então ele escreveu lá na hora que foi fazer sua profissão religiosa, e essa foi a vida toda de São Pedro Claver, viveu ao serviço dos escravos, né? Ele se fez escravos. A história dele é linda, então se eu tenho que parar, senão eu fico a fio de falando. Você falando, me veio isso, que foi uma das primeiras pessoas a humanizar essas pessoas, né? Enxergá-los como pessoas, como filhos de Deus, trazer isso a eles. Nossa, muito emocionante. Realmente. É um chamado muito... Vocês estão de parabéns. E mas, Sônia, puxando um gancho, a Claudiane falou sobre as missões. Nós queremos saber como vocês fazem missões dentro da paróquia, dentro da capela, né? Porque o chamado de vocês é inspirador. E como que vocês inspiram as mulheres, os homens, o mundo em geral? Antes de tudo, o chamado de Deus na nossa vida, somos chamados a ser, não o fazer, né? Ou seja, é o nosso testemunho, né? Em primeiro lugar. Então, convivendo, falando aqui da nossa realidade capela, no meio do povo, com esse, é uma extensão da nossa paróquia, né? Acho que cada comunidade é uma extensãozinha da nossa paróquia, está ali também colaborando para que a evangelização na paróquia também se expanda, né? E chega a outros que ainda não conhecem. Então, eu creio assim, que a nossa presença aqui já é uma evangelização, né? Não somente porque do hábito, mas da nossa vida, não? Da nossa presença própria no meio do povo. E no meio deles, vai despertando nós chamamos a nossa animação missionária, ou seja, através do nosso trabalho, da nossa oração, né? Porque nós temos a nossa
contemplativos, então sendo contemplativa, né? Porque, graças a Deus, a congregação nos oferece esse período também diário de oração, né? Porque para estar na ação, primeiro você tem que estar abastecida, né? Dessa presença de Deus na sua vida. Então é isso aí, é no silêncio, nas pequeninas coisas que fazemos, a nossa presença no meio do povo, que a gente vai acompanhando as pastorais, né? Que, por exemplo, nós temos a catequese, temos a catequese de primeira Eucaristia, Crisma, temos também a Legião de Maria, grupo de oração, quer dizer, não é grande, numerosos, né? Mas é pouco, mas graças a Deus é na qualidade, né? Então, como eu disse, a gente já está aqui 41 anos e graças a Deus continuamos semeando essa sementinha, porque é Deus que faz crescer, né? Então, é isso aí, estamos aqui para colaborar em sintonia e comunhão com a paróquia, estamos sempre caminhando juntos, temos os nossos eventos, como por exemplo a festa junina que nós realizamos uma vez no ano, temos o bazar missionário, temos os sonhos uma vez no mês, então tudo isso nos ajuda também a manter a nossa obra, né? Nos manter também. E é assim, é caminhar junto com o povo. Porque a senhora falou semeando e já colhendo tantos frutos, né? A gente observa aqui na comunidade, é uma comunidade muito vívida, não só pelos sacerdotes daqui vieram daqui, a gente vê um povo de muita fé, de muita comunhão, né? Complementando sobre essa questão das atividades, como que é a rotina de vocês aqui? Tem alguma rotina espiritual, alguma rotina do dia a dia? Conta pra gente, irmã. Nossa rotina, para dizer a verdade, nesta comunidade é muito diferente de outras comunidades. Muito diferente. Mesmo no campo de animação missionária, muito diferente. Estava escutando a irmã Sónia. A gente dizia, nós, que é verdade o nosso testemunho. Mas não podemos esquecer que a semente, de alguma maneira, colocamos no campo, com o testemunho, o coração, etc. É Deus que faz crescer. E como é que Ele faz crescer? E como é que Ele também nos dá a alegria de ver essa semente estar brotando? Na cooperação dos nossos amigos e benfeitores aqui da Vila Maria. Eu posso dizer, a primeira vez que vim ao Brasil e vim a esta comunidade, eu fiquei de boca aberta, com entusiasmo, com um carinho, as pessoas na igreja, todas felizes. Não. Que coisa quer dizer isso? A gente diz, como Santo Agostinho, nós não amamos o que não conhecemos. Então, se a nossa vida é um testemunho, se a nossa vida quer ser um exemplo de fé, de amor pelo reino, nós simplesmente somos humildes instrumentos nas mãos de Deus. E Ele é que vai tocando os corações. Então, a verdade, a irmã falou da festa junina. Quem é? Não fomos nós que tivemos a iniciativa da festa junina para podermos avançar com o nosso espírito missionário. Foram mesmas pessoas. Irmão, vamos fazer um evento para ajudar as irmãs e também ter o suporte das missões. Então, eis a nossa vida cotidiana. Não temos nada de espetacular. Não temos escolas, não temos orfanatos, não temos creches, para modo de dizer. Mas, como já vivia e dizia a nossa fundadora, viver em pobreza e em humildade. E eu penso que se nós temos presente estas duas grandes virtudes, a gente se vai desprendendo de tantas coisas para que esse amor possa crescer no mundo. É isso a nossa vida simples. E é isso que Deus, através de nós, humildes instrumentos, também se vai
alargando a Deus. E esse o nosso grande desejo é esse, que Ele seja amado e conhecido. Assim que muitas pessoas hoje, especialmente no nosso mundo, podem vir ao conhecimento da verdade. E no nosso cotidiano, nós não deixamos oração. Todos os dias de manhã, rezamos oração. Ó Deus, que queres que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E continua a nossa oração. Esse é o nosso grande desejo. Que as pessoas conhecem e amam a Deus. E é importante a gente não esquecer isso. A oração é um apostolado. Essa Terezinha trouxe muito isso, né? Do convento dela, quantas não foram convertidas, quantas não foram salvas, não foram inspiradas. Então, a oração também é um apostolado muito importante que não pode ser esquecido. Muito obrigada. Ai, eu estou emocionada, Mari. que inspirador. Bem, Oliva, a irmã Sônia falou de um ponto muito interessante, que atualmente a juventude não só se foca muito em fazer e esquece de ser. A juventude, principalmente meus jovens, porque eu sou jovem, convivo com muitos jovens, e eu vejo que os jovens estão mais focados em fazer, em querer mostrar, em querer estar e tudo mais, mas não do coração. E isso que a irmã Sônia trouxe em ser. Como a irmã Oliva, nesse caso, nos inspira? Como é que nós tiramos o foco em fazer e em ser? Em querer ser, porque a gente esquece de ser filha, assim como vocês são filhas. Porque é uma vocação muito inspiradora. Atualmente, existe um número de jovens, tanto homem como mulher, que tem medo de entrar nessa vocação, de ser irmã, porque está presa a algo que talvez Deus não sonhou para a vida dela, que é o matrimônio e tudo mais. Então, como você explica isso? Como você nos ajuda? Porque as pessoas querem saber, né? Tirar essa ideia de querer fazer e colocar diante de querer ser. Olha, a nossa vocação das irmãs missionárias de São Pedro Clavé, graças a Deus, abrange todo mundo, todas as categorias. A palavra me foge, porque aqui o português deu uma Então, Maria Teresa também falava muito aos jovens. E vocês também têm alguma coisa que podem contribuir à evangelização. E para dizer que ela acreditava que os jovens podem participar, que podem fazer. E eu acredito, em verdade, estava falando com alguém ontem, antes de começar, que a igreja hoje precisa investir muito nos jovens, apoiando, porque alguns lugares os jovens vão à igreja para rezar, mas nenhuma palavra endereçada a eles, nenhuma oportunidade dada para eles participar na vida da igreja, né? Nos pastorais, por exemplo, algumas atividades. Só os jovens que devem procurar, mas não são convidados. E também, eu também, em meu pensamento, que os padres também precisam entrar nesta área de animar os jovens a ser igreja. Tá? Estar presente nas suas atividades, por exemplo, nos grupos juvenis, com a catequese e outras coisas. Assim que os jovens podem também eles sentir aquele desejo de ajudar outros. Né? O jovem hoje, amanhã vai ser um adulto. Se hoje não sente parte da igreja, amanhã a igreja, o que vai acontecer? Então, Maria Teresa
não deixou os jovens ficar atrás. Nas suas palavras, nas suas conferências, elas também incentivavam os jovens a participar nesta atividade missionária. E as suas palavras, eu também quero fazer algo grande para Deus. Não era só para ela, mas para todos. E eu gostaria aqui usar as mesmas palavras para os jovens. Jovem, se alguém como você se prontificou para ser missionário, para ser sacerdote, para ser religioso, para entrar numa vida matrimonial própria, como a igreja ensina, ou você o que pensa? O que vai fazer? Será que você vai ficar fora? Então, o convite aqui também é: se eu conseguir ser missionária, você também pode conseguir. Quando eu entrei no convento, eu tinha só 15 anos. Nem sabia o que significava vida consagrada. Mas eu simplesmente vi as mulheres com cabeça coberta, rezando o terço, quando éramos na catequese, e eu gostei. E comecei a perguntar: quem são essas mulheres? A minha mãe me explicou. Aí gostei. Entrei até hoje. A congregação das Irmãs Missionárias São Pedro Claver, Maria Teresa tinha isto. No início da sua congregação, tinha 2 grupos de postulantes. Tinha postulantes que eram para ser na sua congregação, que não tinha aquela vocação de sair para as missões, mas queria trabalhar para as missões. E tinha outros também que queriam ser missionárias, mas não tinham possibilidade de ir imediatamente nas congregações missionárias. Então, ela treinava estes e depois passava a congregações missionárias. Assim, hoje, a congregação missionária São Pedro Claver reza e pede aos jovens abrir os olhos, ficar em pé, decidir e ir fazer algo. A decisão é sua. Obrigada, irmã. Inclusive, aproveitando, ontem o Papa falava disso, da importância de participar da comunidade, da vida comunitária, né? Não se fazer sozinho o tempo inteiro. Participe na sua paróquia, você que está assistindo, venha. Tem tantos grupos, tem tantos pastorais, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar, que você pode acrescentar, um dom que Deus te deu, você nem sabe, e você pode estar falando aí, e a gente vai te receber com os braços abertos, né? Sempre precisando, venha ser o reino de Deus, seja qual for a sua vocação, seja religioso, no matrimônio, consagrado, catequista, músico, pascom, venha servir. Tem outra pergunta que eu vou perguntar para a irmã. Olha assim. Como vocês recebem o chamado vocacional? E qual o caminho para se tornar uma freira de São Pedro Claver? O discernimento ele é muito pessoal, porque o chamado é pessoal. Então Deus ele chama através de vários meios e nós devemos estar abertos. Então muita gente vem e me pergunta assim: como que você decidiu ser freira? Eu não fui eu que decidi, Deus me chamou, eu vim. A escolha já estava feita, eu só tinha que seguir, né? Não tinha que fazer mais nada. Então, o discernimento vocacional, penso que seja isso, todos nós nascemos com um objetivo, que é a santidade. Ninguém nasce para ser padre, ninguém nasce para ser freira, ninguém nasce para ser leigo. Todos nascemos para ser santos, ir para o céu e ver a Deus. Acabou. Então,
o chamado que Deus faz é só uma via diferente que a gente vai conseguir andar com mais facilidade para chegar até Ele. Se Ele me chamou para ser freira, é porque Ele sabe que nesse caminho vai ser mais fácil para mim, porque talvez se eu fosse por outro, eu ia tropeçar, ia cair mais, ia chegar lá toda... Lá no Paraná a gente tem uma palavra que é esgualepada. Eu ia chegar toda esgualepada. Então, Ele faz esse chamado. Eu não tive o desejo, né? O pessoal fala, você tinha desde criança. Não. Eu descobri a minha vocação aos poucos, e foi já com 19 anos que eu comecei a pensar no chamado vocacional. Que aí não significa que Deus não estava chamando. Ele já me chamava. Só que eu só consegui ouvir aquele sussurro ao largo a partir dos 19. Aí eu fui percebendo os sinais de Deus, como Ele ia conduzindo. Então, assim, a minha dica para você que tem que fazer um discernimento vocacional, seja para ser casado, seja para ser padre, seja para ser freiro, o que for, faça ouvidos abertos. A gente sempre ouve isso, né? Temos 2 ouvidos e temos uma boca para ouvir e para falar menos. Mas eu faço um outro pedido. Tente abrir o ouvido do seu coração e entender o que Deus quer de mim, como que Deus me quer tanto. Qual o caminho que o Senhor quer? Então, pergunte para Ele. Oração é conversa com Deus, mas não é só conversar, viu? Tem que parar e escutar também. Mas primeiro, se tem uma inquietação, se não sabe, porque tem gente que já nasce, fala, eu vou ser médico, eu vou casar. Mas tem gente que não tem isso, era o meu caso. Então, faça uma oração sincera diante do Senhor. Vá até o Santíssimo. A Candelária fica aberta praticamente o dia todo. Vá lá falar com o Senhor, que Ele espera. E faça uma pergunta sincera para Ele. O que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado? Quando eu procurava a congregação que eu ia entrar, porque no meu chamado, a minha mãe, eu queria entrar na comunidade de vida. Canção Nova, Shalom, Call de Deus, qualquer uma. E aí eu falei pra minha mãe foi lá e me deu o telefone da freira. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não quero ser freira, eu quero entrar na comunidade de vida. E aí, isso foi através das músicas que eu ouvi. Então façam atenção com o que vocês escutam, porque a gente tem que, para fazer espaço para ouvir a Deus, a gente precisa tirar algumas coisas que não tá muito legal. Então, através das músicas, eu comecei a sentir o desejo de entrar numa comunidade de vida. Minha mãe deu o telefone de uma freira e falou, manda mensagem para a freira, pelo menos, né, não vai passar vergonha, né? Mandei mensagem para aquela irmã, entrei em contato, comecei a fazer um acompanhamento com elas, eram as irmãs vicentinas. São maravilhosas, mas não me identifiquei com o carisma, falei, não quero ser professor o resto da vida. Aí, quando eu saí de lá, eu falei com Deus, falei, Senhora, eu já sei que eu quero ser freira, que é isso que o Senhor quer de mim. Não queria, mas já que o Senhor quer, então nós quer. Agora o Senhor se vira, acha o lugar que o Senhor me quer e me mostra. Só que eu não fiquei com a mão no bolso, né, gente? Eu falei para ele achar o lugar que ele queria e comecei a entrar em contato com as congregações para ver. Há muito tempo antes, a irmã Olivia, eu fui fazer um retiro lá na casa de Curitiba e ela me deu um folderzinho vocacional, um livrinho da Beata Maria Teresa, e eu catei aquilo lá e joguei tudo fora, depois que eu li, que eu não gosto de guardar papel. Mas depois de um tempo, logo que eu estava nessa busca, eu encontrei, numa mudança que eu fui fazer, esse papel. Eu já estava com vários retiros para fazer com as congregações e tudo. E aí eu encontro um papel, estava lá, a você jovem que deseja fazer algo de grande para Deus. E aí tinha um número. Peguei aquele número, liguei, comecei o acompanhamento lá na nossa congregação, lá em Curitiba, e até hoje estou aqui. Então, por quê? Deus foi me guiando, mas Ele só vai guiar se a gente deixar. Se eu deixo, Ele faz a obra. Então, primeiro perguntar e depois ir ouvindo e vendo. São vários os caminhos que Ele usa para poder atrair a gente. A gente tem que fazer atenção. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta inteira. Mas eu acredito que seja isso. O chamado vocacional, ele é especial para cada um. A gente tem que ter ouvidos para escutar e Deus nos deu inteligência. Então vamos usar ela a favor do reino de Deus. E a humildade, né? Para se colocar à disposição. Porque às vezes ele vai ser uma coisa, por exemplo, se você
falou, cismou que quer o matrimônio, e Deus fala, não é. E aí essa pessoa não tem sentido, a gente tem que se colocar com humildade à disposição, de verdade, inteiramente, completamente, como nossa mãe, né? É isso aí, meu povo. Então, como ele falou, 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar menos. Pelo menos a gente vai na presença de Deus, a gente vai. A gente só chega, fala e entrega. Vai embora. É aquele momento de contemplação do silêncio, assim como a pastora falou, né? Contemplação, do silêncio, sentar para ouvir o que Deus quer de mim. Deus, ele faz a obra, mas ele nos mostra o caminho a seguir. Irmã Silvia, a gente já está chegando no final do nosso podcast, que é o último do ano. Mas, é o último desse ano, ano que vem tem mais. A gente quer saber um pouco dos desafios, porque nem tudo é rosa. A gente sabe que rosas também vêm acompanhadas de espinhos. Então, a gente quer saber os desafios que vocês enfrentam, tanto aqui na comunidade, tanto na vossa vocação e esse carisma na família. Eu penso que o grande desafio que nós estamos passando é próprio o desafio vocacional. Já estamos aqui, como disse a irmã Sónia, 41 anos. Tivemos várias jovens que vieram, várias. Mas agora, neste momento, somos só, a congregação no Brasil tem só 3 vocações clavarianas, ou seja, brasileiras, quer dizer, clavarianas brasileiras. Então, estamos a irmã Sónia como a primeira, temos a irmã Joana, que é do Amapá, e ultimamente temos a irmã Claudiane. Agora, sei que o grande desafio que as nossas irmãs encontraram e que eu também encontro é próprio como fazer suscitar, reavivar, animar na nossa comunidade o sentido de vocação missionária. Porque a vocação missionária é fundamental na nossa vocação cristã batismal. Mas como a irmã Claudiana disse, a gente tem 2 ouvidos para escutar, uma boca para falar. Mas depende muito dessa boca, como nós falamos. Se nós falamos com entusiasmo, se nós falamos palavras de Deus, se nós falamos palavras que são algo de experiência pessoal da nossa união com Deus e que nós queremos também que os jovens sintam essa voz de Deus. Então, para isso, o grande desafio, e eu tenho experiência, por exemplo, falando assim da vocação para algumas pessoas, né? Eu fiquei chocada. Porque uma senhora dizia assim, não, as minhas filhas não, eu quero que as minhas filhas casem. Nós estamos no desafio hoje dos nossos tempos. Porque as famílias fazem de tudo para ter elementos materiais para dar aos filhos. Mas dificilmente ajudam os filhos a sentir a voz de Deus dentro. E Deus muitas vezes está bem escondido lá no fundo, mas que nós somos imagem de Deus. Ele está no fundo, mas se nós colocamos tanta coisa dentro desse poço, dificilmente vamos encontrar novos meios para poder entusiasmar de novo as vocações da igreja. Portanto, isso é um grande desafio. Outro grande desafio também é o campo da animação missionária. Hoje desejaríamos que muitas outras pessoas compreendessem a finalidade da animação missionária. E como aqui foi um grande desafio, na experiência que tive aqui na comunidade e também no Brasília, disse, mas como é que nós podemos chegar, se já não temos vocações
religiosas do Brasil, brasileiras, o que é que nós podemos fazer mais para suscitar os leigos? Então, já foi do tempo fundador, nós começamos a ajudar, a animar um grupo que se chama Membros Externos, ou melhor, Associados Claverdianos. Começamos o ano passado, graças a Deus, foi logo que tivemos 12 novos membros claverdianos. Que coisa fácil. Antes de mais, com a oração, dividindo o nosso trabalho aqui na animação, no bazar, nos sonhos, e é lindo quando elas vêm se vê esse grupo de pessoas. Mas aqui está também um grande desafio, porque muitos estão no trabalho. Como é que nós, portanto, um grande desafio para nós agora é, com esses leigos, abrir caminhos para irmos juntos, porque sozinhos não podem. É preciso ter alguém que os motive, que vá com eles, que os acompanhe. E então, este é o grande desafio que nós agora estamos passando. Motivar, animar outros membros associados para dar continuidade à nossa missão de igreja, hoje, especialmente no Brasil. Realmente é uma dificuldade, imagina não só da congregação, eu tinha lido que realmente em geral o número de religiosas tem diminuído, de sacerdotes, graças a Deus, se mantém, podemos se focar agora nos religiosos e religiosas, para suscitar novamente esse carisma, esse amor, não é? Se dedicação, essa entrega total. Para finalizar, irmã Sônia, qual seria o grande sonho de vocês para a comunidade, no Brasil, para a congregação? Então, antes de tudo, o desafio que a irmã Silvia comentou, não, seria esse desejo de ter mais vocações brasileiras, né, para que a gente assim, possa expandir mais também o nosso trabalho missionário. E aqui da comunidade também um sonho assim, que as pessoas, aquelas que têm um dom de, sei lá, qualquer dom que Deus dá a um dos nossos irmãos, assim, esse desejo de assumir a responsabilidade na comunidade, entendeu? Numa pastoral, num movimento, que seja, entendeu? Então, assim, são sempre as mesmas pessoas falando assim, ao lado assim, da pastoral, né? Eu acho, das pastorais, eu acho assim, que falta mais esse compromisso, tivesse mais pessoas compromissadas com as coisas de Deus. Eu acho que esse seria o sonho, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? O que Deus nos deu. Então, não desistir, né? Seguir com essa fé, com essa esperança, encerrando já o ano jubileu, né? Só para encerrar, mas que essa esperança continua sempre viva. É a fé, né? Que é Deus que conduz, né? Os trabalhos, a igreja, e nós somos meros instrumentos, né? Então, que nos deixamos ser trabalhados, né? Pela graça de Deus. Então, é isso, né? Obrigada. Estamos chegando ao final do nosso podcast, que inclusive foi o podcast mais emocionante que nós gravamos até agora. Não que os outros não foram. Para finalizar, gostaria muito que as irmãs em conjunto deixassem uma mensagem de final de ano para todos que estarão assistindo esse podcast. A minha mensagem é que todos trabalhem para serem missionários, batizados e enviados. Aqui vai o nosso carisma, a animação missionária. Façam de tudo para ajudar as missões. Não estou falando aqui de dinheiro nem de coisa física. Rezem pelos missionários. Nós temos missionários hoje sofrendo muito nos países de missões. Nós temos missionários sendo raptados, nós temos missionários que estão sofrendo assassínios e nós não estamos sabendo disso. Então, procurem saber como estão as missões. Rezem pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos sofrendo muito agora nos países com guerra. Lá na terra de Jesus, como sempre, guerra. Na Nigéria,
Diariamente são cristãos que estão sofrendo, as nossas irmãs inclusive sofrem muito, não sabem nem se vão conseguir ficar lá, de tanto o estrago lá está muito difícil. Então, vocês também são missionários, rezem pelas missões. Então, a minha missão, a minha animação missionária de hoje e o meu pedido para vocês, rezem pelas missões. Assim vocês estarão sendo missionários. Façam um sacrifício, lave uma louça na água gelada, olha, oferecendo pelo missionário. Uma escada que eu não quero subir, eu subo porque eu vou oferecer pelo missionário. Deus sabe o que vale a nossa intenção. Então, esse é o meu voto de Feliz Natal. Feliz Natal e rezem pelas missões. Irmã Oliva? O meu desejo para vocês, para todo mundo, para o Natal, é que sejam felizes nas suas famílias, mas lembrem que a tua alegria não deve ficar só na tua família, mas passa para outras famílias, outros lugares. Lembrando que naquele momento em que você está junto com a tua família celebrando, tem uma família que está sofrendo, provavelmente não tinha nada, nem uma colher de arroz para colocar na mesa, e os filhos estão chorando. Então, olha a Jesus que está no presépio, pobre, nasceu pobre, mas Ele é o Deus, é o nosso Salvador, é tudo. Peça a Nossa Senhora que ajude-nos a ser fiel a Jesus. Peça a Nossa Senhora de ter para nós, a Jesus, a graça de amar Deus, amar as missões, amar as pessoas, cada uma no seu lugar, trabalhar de forma que Deus seja conhecido no mundo inteiro. Como os magos vieram de longe para adorar a Jesus, que muitas pessoas que estão longe de Jesus podem procurar e encontrar Jesus nos seus corações. Feliz Natal! Irmã Sônia? O meu desejo de Feliz Natal para todos é que não seja mais um Natal, né? Mas que Jesus possa nascer todos os dias nos nossos corações, nas nossas famílias. E é só assim, né, que nós vamos encontrando transformação em nossos corações. Então é que eu desejo que Jesus seja todos os dias, que Jesus nasça todos os dias nos nossos corações. E boas festas a todos. Então, escutando as minhas irmãs nessa mensagem para o Natal, veio a ideia. Jesus veio ao mundo através do sim de Maria. Este sim feito no silêncio, este sim feito na aceitação da vontade do Pai. Agora, a animação missionária passa também por essa aceitação. Quando nós realmente nos percebemos do nosso chamado como cristãos batizados, o meu desejo para todos quem nos está ouvindo, que Jesus possa nascer nas trevas do nosso mundo hoje e que Ele traga paz, alegria e grande esperança a todos. Feliz Natal! Então, encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Tivemos a grande alegria de poder estar aqui na Casa das Irmãs. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos ensinamentos, por tudo. E seguimos para a missa agora, nós e vocês. Vai lá, pessoal. Obrigada. Surgirá o rebanho de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de ciência e temor de Deus.
temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas nos seus dias a justiça florirá, nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade lhe julgue os vossos pobres. São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução. Para quê? Pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse: esta é a voz. Convertei-vos para que sejamos salvos. Pela Igreja, para que cumpra fielmente sua missão evangelizadora, promovendo os valores evangélicos junto aos mais necessitados, e cheia do espírito de sabedoria e discernimento, seja profética no anúncio constante da paz, rezemos. Convertei-vos para que sejamos salvos. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos liberta. Todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males. Preparamos, pois não sabemos em que dia
e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os comentários, sentemos, por favor. Casados também. Olha, rapidamente, só dizer para vocês: o Senhor Jesus Cristo esteja à vossa frente para vos proteger. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. Ao vosso lado para vos acompanhar. Amém. Acima de vós para vos iluminar. Amém. E dentro de vós para vos santificar. Amém. E pela maternal proteção de Nossa Senhora do Carmo e da Candelária, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Venha sempre rezar conosco. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem, Senhor.